Gente, olha só, você tem criança em casa, não tem? Mas já ouviu falar daquelas crianças que desde cedo começam a demonstrar algumas habilidades em algumas áreas específicas, que a gente pode até, achar meio estranho, ficar um pouquinho assustada, porque podem ser atividades extremamente difíceis. E agora a gente fica pensando, meu Deus, será que isso está normal? Uma criança desse tamanho, uma criança dessa idade, fique sabendo que isso pode ser um sinal de superdotação, tá bom? E para falar mais sobre superdotação, um assunto muito interessante, a gente recebe aqui a neuropsicóloga Luísa Raimundo, que vai falar pra gente. Luzia, primeiro, superdotação, né? A gente já pensa que é tipo uma criança superdotada. Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo. Quando a gente pensa, já pensa em algo muito grande, né? Mas vamos quebrar tabus também hoje, tá? Quando a gente fala de superdotação, realmente, como você falou ali no texto inicial, a criança ela se destaca por ter habilidades a mais do que é o esperado para aquela faixa etária. De várias formas, as crianças já têm alguns marcadores avançados para o desenvolvimento. Então, desde o nascimento, a gente percebe a criança que deveria firmar o pescocinho ali num período, 2 meses, vamos pegar aí que é a média. Essa criança ela já está começando a afirmar muito antes. A fala ela é sobreponível às outras crianças, tá? O sorrisinho já começa antes. A psicomotricidade, que é os movimentos, já começa muito cedo. Então, caminhar antes do que é o esperado. Isso eu estou generalizando, porque temos vários tipos de superdotação, tá? E também temos as altas habilidades, que são parecidas. Então, temos diferença entre altas habilidades e superdotação. E a gente pode falar um pouquinho mais hoje também. Agora, não precisa a criança começar ir para a escola para a gente perceber. Então, desde bebezinho, esses sinais aparecem. Isso, desde o próprio nascimento, a gente já consegue perceber a evolução dessa criança, os níveis de desenvolvimento, os marcadores, que eles são sempre acima do que é o esperado, né? Sempre médio superior, acima do que é a média normal das outras crianças. Aí você falou que tem vários tipos de superdotação, né? A gente vai falar sobre alguns deles. Primeiro, a intelectual. O que é uma superdotação intelectual? Então, é uma criança que ela tem uma perspicácia maior do que as outras, não necessariamente acadêmica, depois nós vamos falar sobre ela, mas tem uma compreensão maior sobre o mundo, sobre a forma de vivência das pessoas, dos seres humanos. É curiosa, é imaginativa, questionadora, com um senso crítico acima do que é o normal. Então, ela sempre vai se interessar por conhecimentos acima do que é o esperado, muitas vezes de adultos. Como eu tenho crianças que têm superdotação, que eu avalio, que têm interesse por sistema solar, que uma criança de 3 anos nem pensa sobre isso. E tem crianças que já estudam, já sabem todos os nomes do sistema solar, já tem um conhecimento muito grande sobre dinossauros, sobre móveis. Então, cada um tem um conhecimento diferente, né? Sobre astronaves. Então, é incrível ver essa percepção que eles têm de mundo, essa compreensão de mundo maior do que os outros. Agora, tem a superdotação acadêmica ou escolar. Quando que ela se manifesta? Qual que é essa? Então, a gente vai perceber maior, assim, quando eles já começam a ter interesse por letras, por números, por conhecimento sobre o mundo, sobre a vida em geral. Então, eles costumam estudar sobre temas específicos, história, geografia, matemática, um autoconhecimento de números. Crianças, às vezes, com 2, 3 aninhos, que já conhecem todos os números e já fala muito avançado, conhece até o 1000, por exemplo. Tem crianças com 5 anos que estão começando a falar até os 5. E tem os superdotados, eles já contam até 1000. Então, esse tipo de diferença é notável, assim, é bem marcante mesmo a gente entender. Superdotação social. Social, muito comunicativos, expressivos, até facialmente falando. É aquele tipo de criança que a gente quer ficar muito por perto, que chega dando bom dia, com um nível de comunicação sobreponível, muito acima dos outros. Por exemplo, vamos imaginar uma criança de 2 anos que já falam frases perfeitas, já cumprimentam, olham nos olhos, chama para brincar, muito acima do que é o esperado, que ensinam as outras e que tem um nível de empatia muito alto. Que se relaciona, Se relaciona muito, então o nível de empatia deles é muito alto. Agora tem a superdotação produto criativo ou então a talentosa. Essa é aquela, tipo, nossa, meu filho dança bem, meu filho tem um talento para isso. É isso daí, mais ou menos?
parecida, porque tem a psicomotora, que é essa. Que tem mais facilidade com os movimentos. Com os movimentos. Então, essa criativa é realmente a capacidade de criar coisas, imaginativa. Então, eu tenho um pacientinho de 4 anos que ele já está criando um videogame junto com o irmão mais velho. Programador já compreende de sistema elétrico, já tem todo um entendimento sobre como funciona, encaixe de móveis, de peça, eles montam coisas, eles criam coisas sensacionais, incríveis. Como eu tenho um que tá dizendo que já vai abrir a empresa dele já. Meu Deus, que visionário, né? Visionário, com 8 anos de idade. Muito visionário. E ele sabe sabe todos os processos, como que tem que fazer, quem que procura. O pai é empreendedor, né? Tem várias empresas, mas isso é dele, assim, essa capacidade de entender como que funcionam os mecanismos empresariais. É impressionante. Agora tem a psicomotora, que você falou ali, que a pessoa é uma habilidade de se movimentar diferente. Isso, eles então caminham muito mais cedo do que é o esperado, tem movimentos que chamam a atenção das pessoas, porque é muito pequenininho, eles já começam a se destacar. E aqui eu acredito que eu posso mencionar uma pessoa muito famosa, que é o Messi. O Messi. Né? Ele tem habilidades, ele tem habilidades, né? Ele tem autismo, altas habilidades, e ele tem a capacidade psicomotora maior do que é o esperado. Ele é né? super dotado. Então, eu não sei o nível de QI dele porque eu não pesquisei, mas sim, ele se encaixa nas altas habilidades ali. Ele tem tudo para ser, ele tem os pré-requisitos. Agora, a gente estava falando com a Luzia aqui, minha gente, de que na criança já é possível identificar. Quando o bebezinho já está lá se desenvolvendo muito rápido, você já consegue perceber, tem alguma coisa primeiro esquisita, né? Você fala, meu Deus, de onde que, como isso já, né? Mas também pode acontecer às vezes, Luzia, da gente ser adulta, ser um pouquinho mais madura, e aí você começar a perceber que você tem uma certa habilidade. Por exemplo, eu sou super dotada, tem como? Tem, inclusive, quando a gente avalia as crianças, no dia da devolutiva, que é o dia que a gente entrega o laudo, o relatório final, depois de passar por toda uma etapa de avaliação de bateria de testes. A família toda é avaliada? Então, aí a gente sugere, porque os pais começam a se identificar. Eles falam assim, Luzia, mas eu era assim quando eu era criança, eu tenho exatamente essa dificuldade. E eles começam a vir para a avaliação também. E é muito interessante porque grande parte fecha também os critérios. Né? É claro que quando é adulto é um outro tipo de testagem, outro tipo de avaliação, mas os critérios diagnósticos são bem parecidos e eles acabam tendo mais experiência de vida. Por isso que a gente sempre pede para passar por um acompanhamento também. Agora, já nasce superdotado ou eu posso trabalhar isso e desenvolver durante a minha vida? Ai, que pergunta ótima. Já nasce. Já nasce? Já nasce. Desde o neurodesenvolvimento, as habilidades genéticas, DNA, isso tudo influencia nas altas habilidades de superdotação. Então, não tem como ser depois. O que dá para acontecer, gente? Não se sintam mal. Mas assim, a gente pode desenvolver habilidades. Quem sabe eu ainda sou uma superdotada, eu não sei. Não é. Tem que nascer, né? Não, a gente desenvolve, tá? Muitas habilidades, inclusive. A gente que são habilidades, aí não são superdotação. A gente desenvolve habilidades ao longo da vida. Então, isso é muito importante. Inclusive, em várias áreas, a gente pode ter profissionais que nos auxiliam nisso. Não sou tão bom em matemática, mas eu posso procurar alguém que me ensine sobre matemática, posso melhorar. Não sou bom em português, posso melhorar. Então tem várias áreas. A gente já viu aí, descobri que o meu filho é superdotado em qualquer uma dessas áreas. Ele precisa de um acompanhamento, né? Precisa trabalhar isso também? O que é indicado? Inclusive, eu não posso deixar de falar hoje sobre os prejuízos emocionais que uma pessoa com altas habilidades tem. Eles são muito confundidos com o TDAH. Inclusive, ele pode ter uma comorbidade, pode ter também uma comorbidade do autismo, pode ter transtornos de humor, transtorno bipolar, transtorno de conduta. Eles se sentem diferentes, né? Eles sentem que... Muito socialmente, eles não se sentem encaixados, porque o assunto é outro, o nível de desenvolvimento é outro. Então, eles precisam de uma adaptação escolar adequada para que acompanhem eles, não só na escola, mas também com a família, com os grupos sociais no qual eles se comunicam. Então, as altas habilidades e a superdotação, eles são muito... precisam de uma base emocional muito grande, uma preparação para lidar com o mundo que, na visão deles, né, e com certeza é diferente para eles. É o mundinho deles. Sim. Luzia, adorei você, adorei a nossa conversa. Vamos reforçar as suas redes sociais, seu Instagram? Qual que é? Então, o meu é neuropsicóloga Luzia Raimundo e do Instituto Encanté. Instituto Encanté tudo junto, que é o meu local de trabalho. Mais informações, curiosidades, é só procurar. Isso, a Luzia, obrigada, viu? Obrigada e boa semana para você. Obrigada igualmente.